Saudações a todos, voltamos com mais um vídeo que aborda temas e conteúdos para os alunos do ensino médio, e o intuito destes vídeos são contribuir para que você, aluno, tenha essa primeira experiência com o tema, que você tenha esse primeiro contato com o tema filosófico e a partir disso você se aprofunde, você busque mais informações e em sala de aula nós possamos debater e aprofundarmos nesses temas trabalhados aqui no vídeo. Hoje eu vou falar sobre mito, religião e filosofia. Eu vou então abordar o que há em comum entre eles e o que faz com que cada um deles tome um caminho diferente. Os mitos, em primeiro lugar, podem ser entendidos como o DNA, pode ser entendidos como o conhecimento, o desenvolvimento de determinado povo através do tempo. Então os mitos representam o pensamento, o modo de vida, representam os valores desenvolvidos pelas civilizações humanas nos mais diversos períodos e nas mais diversas localidades. Então, os mitos são fundamentais, eles são o DNA, são a característica, são aquilo que as sociedades humanas pensam através do tempo ou dos tempos, e também o mito, ele muda conforme muda as necessidades das pessoas de buscar explicações para o mundo à sua volta. Então o ser humano, ele está aqui neste mundo muitas vezes hostil, muitas vezes temeroso, e nós temos que buscar respostas, nós fazemos indagações sobre o sentido da nossa vida, sobre o sentido da nossa existência. Então os povos primitivos, eles buscam essas explicações, os sentidos nos mitos. Então cada história, cada mito, ele expressa as ânsias subjetivas também de determinado povo. Eles expressam a busca por compreender os fenômenos e as realidades, mas através de histórias narrativas sobrenaturais. Eles são fundamentais porque eles representam o que pensa determinada cultura, o que pensa determinado povo e, portanto, são cruciais para o desenvolvimento humano. As primeiras formas de explicação para o mundo em que nós questionamos foram os mitos. Então os gregos, eles utilizavam muito os mitos para explicar os mais diversos assuntos, até mesmo a criação do universo, a criação do homem, e o que é o amor, o que é a justiça. Então tudo isso, os gregos antigos criavam mitos para poder explicar aquilo que o homem não conhecia. Os mitos, eles não são uma invenção dos gregos. Todos os povos de determinadas épocas, os asiáticos, os africanos, os índios, enfim, todos os povos, eles desenvolveram essas narrativas mitológicas para tentar explicar a realidade que eles não compreendiam. Então, os mais diversos povos, eles vão criar narrativas, histórias, para explicar aquilo que lhes causa espanto, lhes causa temor e medo. E nós, seres humanos, precisamos dessas explicações, porque elas nos confortam, elas nos apaziguam os ânimos e as nossas ânsias por respostas. Então, os mitos,
desde Homero, que escreveu ali a Odisseia, a Ilíada, e Hesíodo também, que escreveu Teogonia e os Trabalhos e os Dias. Nessas escrituras, nesses escritos aí, nessas narrativas, nós encontramos muitas explicações mitológicas que vão falar sobre a origem do homem, sobre a origem do universo e sobre a origem dos deuses também. São aí escritores fundamentais para a compreensão da importância dos mitos no passado. E para o grego, especificamente, os mitos têm uma importância maior, porque eram transmitidos de forma oral, de geração para geração. Os mitos eram cantados para as pessoas e os gregos aprendiam a ler e a escrever através das experiências mitológicas. Então, é uma ferramenta pedagógica também para o grego antigo. Já a religião tem algumas peculiaridades com o mito, mas porém existem algumas divergências. Qual é o ponto comum entre o mito e a religião? Ambos apresentam narrativas com fatos extraordinários, com fenômenos sobrenaturais. Tanto para a religião quanto para o mito, as experiências metafísicas se relacionam naturalmente com o ser humano. Os gregos antigos, eles precisavam de desenvolver duas áreas que são primordiais para a existência e para a cultura grega. A primeira é desenvolver ferramentas, utensílios, para que eles pudessem utilizar no dia a dia para lhes facilitar a vida. E também na parte cognitiva, na parte, vamos assim dizer, metafísica, eles precisavam de um instrumento, que na verdade, o desenvolvimento intelectual. Então, os mitos, eles são fundamentais para o desenvolvimento intelectual dos gregos e de todos os povos que se relacionaram de modo íntimo com os mitos. Então, eles servem para quê? Até mesmo para o crescimento cognitivo, até mesmo para uma evolução no conhecimento. Por quê? Saindo do mito, nós vamos então entrar na fase da racionalidade. Mas essa primeira fase dos mitos para o ser humano, para a raça humana, ela foi importantíssima. Então a religião tem muito em comum com os mitos, porque assim como eles, a religião, ela busca dar explicações sobre o sentido da nossa vida. Então a religião, ela busca explicar as mais diversas religiões, elas têm os mais diversos pensamentos e as mais diversas explicações sobre a nossa existência, a existência humana. Então existem algumas peculiaridades, porém também existe alguma diferença. Por quê? Assim como, ainda falando nas peculiaridades, assim como os mitos, a religião é um conjunto de crenças. Mas a partir disso elas se tornam diferentes. Por quê? As religiões, elas apresentam textos escritos. Elas têm dogmas, elas têm ensinamentos, elas têm a hierarquização da religião, o que não acontece com os mitos. Os mitos, então, eles são mais livres. Já a religião, ela tem dogmas, ela tem preceitos, ela tem uma série de coisas que as fazem se distanciar dos mitos. E outro detalhe, geralmente nas religiões sempre há uma revelação divina para o homem. Já a filosofia, ela veio romper com as explicações mitológicas. Foi um processo de amadurecimento. Lá por volta do século V, século IV antes de Cristo, surge na Grécia Antiga, né, a filosofia. Tales de Mileto,
teria sido o primeiro filósofo. Por quê? Teria sido ele o primeiro que, ao invés de buscar explicações sobre o sentido da vida nos mitos, ele passa a fazer uma análise reflexiva real ou da realidade. Só que essa separação, essa ruptura entre o mito e a religião, ou entre o mito e a filosofia, ela não aconteceu da noite para o dia, foi um processo lento. Mesmo os primeiros filósofos ali, eles costumavam a fazer uma mistura entre razão e os mitos. Foi só com o passar do tempo que a filosofia foi se desprendendo dos mitos e passou-se então a utilizar uma explicação racional. Então a filosofia é isso, é a busca por compreender a realidade através de uma explicação que não seja nem mitológica e nem religiosa, porque ambas trabalham com fenômenos sobrenaturais, com acontecimentos extraordinários, narrativas mitológicas e narrativas religiosas, basta crer nelas, simplesmente crer. Já a filosofia, não, a filosofia vai indagar, a filosofia vai questionar, é um pensamento reflexivo, é um pensamento organizado que visa compreender a nossa realidade, não pela mesma perspectiva dos mitos e nem da religião. Uma outra forma. Então, a partir do momento em que o homem começou a filosofar, ele começou a fazer ciência, porque a ciência é a ruptura do pensamento do senso comum, do pensamento cotidiano, para um pensamento sistematizado, para um pensamento organizado, para um pensamento metódico. Então, da filosofia surge a ciência e as demais áreas do conhecimento. Então, a filosofia gerou a matemática, gerou a física, gerou a biologia, gerou as mais diversas áreas do conhecimento. Somente no período da modernidade, em que essas áreas do conhecimento foram adquirindo uma certa sistematização dos seus saberes, que esses conhecimentos eles se separaram da filosofia. A filosofia é conhecida como a mãe de todas as ciências. É uma área do conhecimento que abrange as mais diversas perspectivas de todas as áreas do conhecimento. Ciência, matemática, biologia, química, física. Então, se você quer ter um conhecimento amplo, um conhecimento variado, um conhecimento múltiplo, se dedique ao estudo da filosofia. Ela busca compreender as coisas e dar explicações por uma perspectiva não mitológica e não religiosa, mas racional. Eu agradeço a todos por estarem aqui me assistindo. Até mais e um abraço a todos.